E agora, com todo o respeito às compreensões diferentes, eu gostaria de dizer por quais razões o tribunal tem participado do debate público em sentido desfavorável à implantação do voto impresso. Sempre lembrando que essa é uma decisão política e, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim. Os pontos, presidente, são, em primeiro lugar, um custo. O custo de 2 bilhões de reais. Alguém poderá dizer, bom, mas a democracia vale isso, o orçamento do TSE já é de 7 bilhões, o orçamento da eleição é em torno de 1 bilhão, mas 2 bilhões não fazem diferença. Faz bastante diferença, é uma opção que cabe ao Congresso. Eu só gostaria de lembrar que nós não realizamos o censo por falta de dinheiro e que as Forças Armadas não puderam ajudar numa operação que eu mesmo determinei para proteger comunidades indígenas e garimpeiros num conflito porque disse que não tinha recursos. Portanto, talvez essa não seja a melhor alocação de recursos no momento. Mas essa é uma questão política, esse é um problema dos senhores. Agora tem um problema nosso, dificuldades administrativas. Se passar o voto impresso, nós vamos ter que fazer uma licitação para comprar essas urnas, fazer um projeto. Não é um procedimento banal e tem muitas empresas, tem recursos administrativos, tem recursos judiciais, não é fácil. Mas gostaria de dizer, presidente, que se o Congresso aprovar voto impresso, o Tribunal Superior Eleitoral, em boa fé, vai tentar cumprir. Não há risco de não se cumprir a decisão do Congresso Nacional. Eu torço para que ela não venha, mas se vier, nós cumpriremos. E aí pode ter um representante da Câmara, um representante do Congresso acompanhando cada passo da licitação, porque nós vamos fazer o possível. Mas é preciso ressaltar que não é fácil esse tipo de licitação. Há um problema que nós consideramos grave, que o Supremo considerou grave, que é o perigo da quebra do sigilo, e depois nos debates, se for o caso, eu detalho esse caso. Nós achamos que é um retrocesso, e aqui tem um ponto importante. Em 2002, se fez uma experiência de voto impresso, sob a presidência, salvo engano meu, do ministro Nelson Jobim, no Tribunal Superior Eleitoral. Não deu certo. E depois, no debate, se alguém quiser, eu posso ler os itens do relatório feito pelo TSE e pelo Senado Federal. Foi um relatório conjunto, TSE-Senado Federal, que apontou cada uma das dificuldades e dos problemas que advieram do voto impresso, e a conclusão foi: não agregou qualquer componente à segurança e trouxe riscos variados. Há um risco de fraude. Toda a concepção do sistema eletrônico brasileiro, presidente, eminentes deputados, foi para acabar com o modelo passado de fraudes que havia no Brasil desde o Império, com a votação em papel. Desde o Império. Nós conseguimos acabar com a manipulação humana nos momentos críticos, que são o transporte, o armazenamento e contagem desses votos impressos. Portanto, nós vamos voltar ao passado dos riscos da manipulação do voto impresso. E, por fim, é o que mais me aterroriza como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é o risco de judicialização das eleições. Porque o voto impresso, ele tem um papel de você poder fazer a conferência com o voto eletrônico. Nós tivemos na eleição passada, que eu presidi, mais de 400 mil candidatos. Os senhores imaginem que um percentual pequeno, vamos supor 10% dos vencidos, resolva pedir recontagem. Então nós estamos falando de 40 mil recontagens, 40 mil manipulações dos votos em busca de alguma inconsistência e de alguma incongruência.
E aí nós vamos ter os melhores advogados eleitoralistas do Brasil procurando encontrar algum tipo de nulidade ou de inconsistência entre o eletrônico e o papel. E aí vão judicializar. Nos Estados Unidos, houve 50 ações judiciais propostas pelo candidato derrotado para impugnar os resultados. Nenhum juiz deu. Nem a suspensão, nem a sustação. Mas eu tenho lá os meus temores de que alguma coisa pudesse acontecer diferente aqui em muitas milhares de ações. Essas são, presidente, de maneira sumária, a enunciação dos problemas que nós imaginamos. Na sequência, presidente, 3 paradoxos que nós achamos que existem com a impressão do voto. O primeiro deles, para confiar no voto impresso, é preciso confiar na urna eletrônica, porque o voto impresso vai ser produto da urna eletrônica, que vai dar o comando. Portanto, se é possível fraudar o programa para o voto eletrônico, é possível fraudar o programa para o voto impresso. Portanto, esse é um paradoxo difícil de superar. Segundo lugar, a impressão do voto vai diminuir a segurança na votação. Porque vai se criar um mecanismo de auditoria, que é o voto impresso, que é menos seguro do que o objeto da auditoria, que é o voto eletrônico. Portanto, é uma inversão, eu penso, na eventual segurança. E alguém dirá, não, mas tem manipulação humana no momento do programa da urna eletrônica. Tem. É aquela manipulação humana em momento único, sujeita à supervisão presencial de todos os partidos, do Procurador-Geral da República, da Polícia Federal. O único momento humano é o momento do desenvolvimento do programa. Nesse momento, está lá o Procurador-Geral da República, a Polícia Federal e os partidos e a OAB que assinam, os partidos se quiserem, e, portanto, é uma manipulação única e altamente controlada, que é diferente do risco de transporte de 150 milhões de votos de papel nesse país em que se rouba carga. Depois, o armazenamento dessas urnas. E o pior de tudo, a contagem manual. Se alguém perguntar ao presidente hoje do Supremo, meu querido amigo ministro Luiz Fux, que foi presidente de zona eleitoral, teve que anular a eleição e refazer, porque as urnas apareceram grávidas. As urnas apareceram inseminadas de votos inautênticos, de votos ilegítimos. A manipulação do papel sempre foi um problema na experiência brasileira. E o terceiro ponto, o terceiro paradoxo vamos supor, como não é impossível de acontecer, porque até o sujeito que é bancário, que não quer perder dinheiro, ele ganha um dinheiro por quebra de caixa se tiver algum erro. Tudo que é contagem humana está sujeito a algum erro. Imaginem os senhores que haja uma divergência entre o voto eletrônico e o voto impresso. Como é que se faz essa reconciliação? Então, se optar pelo voto eletrônico, que prevalece, não serviu para nada gastar os 2 bilhões para ter voto de papel. Se prevalecer o voto de papel, nós vamos estar dando o incentivo a engravidar as urnas, a sequestrar as urnas, a fazerem as coisas que a gente sabe que existem riscos no Brasil.